Imagine que você está caminhando por uma floresta onde a luz do sol não toca o solo há 10 mil anos. O ar é tão úmido que você sente o peso em seus pulmões. De repente, um estalo de galho acima de sua cabeça. Você olha para cima, mas não vê nada além de folhas. No entanto, algo está lá. Uma criatura com dentes de 3 polegadas capaz de descer de um tronco de 50 metros de altura de cabeça para baixo, sem fazer um único som. Você não está apenas em uma floresta. Você entrou em um território onde as leis da física e da biologia parecem ter sido reescritas. Bem-vindo ao coração da Malásia, onde o que se esconde na sombra não é apenas um animal, mas um segredo evolutivo que a ciência ainda luta para entender. O que acontece quando o predador perfeito decide que você é o intruso? Olá, exploradores do Reino Oculto. É um privilégio ter vocês conosco em mais uma expedição às profundezas do nosso planeta. Hoje vamos desbravar a vida secreta das florestas da Malásia, um dos ecossistemas mais antigos e misteriosos da Terra. Prepare-se para uma aula de sobrevivência e adaptação que você não encontrará em nenhum livro escolar. Mas antes de revelarmos o primeiro mistério, eu tenho um convite. Inscreva-se no canal agora mesmo para fazer parte da nossa comunidade de exploradores. E eu quero muito saber, de qual cidade e estado você está assistindo a este vídeo? Escreva nos comentários. Eu sempre leio para saber até onde nossa busca pelo conhecimento está chegando. A Pantera Nebulosa. Para entender a Malásia, precisamos entender quem governa os seus céus de folhas. A Pantera Nebulosa, ou Neophelis nebulosa, não é um leopardo e nem um tigre. Ela ocupa um ramo único na árvore da vida que os cientistas chamam de elo perdido dos grandes felinos. O que torna este animal fascinante para a nossa análise não é apenas sua beleza, mas sua engenharia biomecânica. Diferente de quase todos os outros felinos do planeta, a Pantera Nebulosa possui articulações nos tornozelos que podem girar quase 180 graus. Isso permite que ela desça árvores com a cabeça voltada para baixo, como um esquilo, mas com o poder de um carnívoro de 25 quilos. Mas por que a evolução investiu tanto nessa habilidade específica? No solo da floresta malaia, a densidade é tão alta que caçar se torna um jogo de obstáculos. Ao dominar o dossel, a Pantera Nebulosa acessou um supermercado exclusivo de presas, como macacos e aves, onde nenhum outro grande predador consegue chegar com tanta agilidade. Seus caninos, proporcionalmente os maiores de todos os felinos vivos, servem como ganchos de precisão. Em um ambiente onde uma queda pode ser fatal, a evolução não deu a ela apenas armas, mas ferramentas de ancoragem. Historicamente, muitos acreditavam que esses animais eram apenas versões menores de leopardos, mas ao analisarmos seu crânio, percebemos que ela compartilha mais semelhanças estruturais com o extinto Smilodon, o tigre-dente de sabre, do que com os gatos modernos. Isso nos mostra que a natureza, às vezes, recicla soluções de sucesso de milhões de anos atrás para resolver problemas modernos. Ela é um fóssil vivo em movimento, camuflada por manchas que imitam perfeitamente as nuvens de luz que passam pelas folhas. No entanto, ser o mestre das alturas tem um preço. A especialização extrema torna este animal incrivelmente vulnerável a qualquer mudança em seu habitat. Se uma árvore cai, uma parte da estrada da pantera desaparece. Mas ela não é o único ser estranho que habita as alturas. Enquanto a pantera desliza silenciosamente, um som ensurdecedor começa a ecoar. Algo que parece uma risada maníaca, vinda de um ser que carrega um capacete sólido na cabeça. O que seria capaz de fazer um barulho tão humano em uma selva tão selvagem? O calau de capacete. Se você fechar os olhos no meio da selva malaia, o som que mais o impressionará não será o rugido de um tigre, mas um chamado que começa como batidas rítmicas de um tambor e acelera até culminar em uma risada estridente e aguda. Esse é o grito do calau de capacete, Rhinoplax vigil, uma das aves mais impressionantes e, infelizmente, mais visadas do mundo. Com uma envergadura que pode ultrapassar 1,5 metros, ele cruza o dossel como um sentinela pré-histórico, mas o que realmente o distingue de qualquer outra das 50 espécies de calaus existentes é o que ele carrega sobre o seu bico, o capacete. Na maioria dos calaus, essa estrutura superior, chamada de castra, é oca ou preenchida por um tecido esponjoso leve. No entanto, o calau de capacete desafiou essa regra biológica. Ele possui uma castra de queratina sólida e densa,
que pode representar até 10% do peso total do pássaro. Mas por que a natureza daria a uma criatura voadora um peso tão maciço e aparentemente desnecessário na cabeça? A resposta está num comportamento social brutal e fascinante. Os machos realizam justas aéreas, chocando seus capacetes em pleno voo, para disputar territórios ou acesso a árvores frutíferas. É uma demonstração de força bruta, que exige uma estrutura craniana fundida e reforçada para absorver impactos que matariam qualquer outra ave. Mas aqui entra o comentário que precisamos fazer sobre a nossa própria espécie. Esse material, conhecido como marfim de Calau, é mais macio que o marfim do elefante e pode ser esculpido com detalhes minuciosos. Isso gerou um mercado clandestino devastador. Nas últimas décadas, o valor desse material superou o do ouro no mercado negro asiático, levando a espécie ao status de criticamente em perigo. É uma ironia cruel da evolução. A mesma ferramenta que permitiu a sobrevivência e o domínio social da ave por milhões de anos é agora o motivo de sua caçada implacável. Além de sua anatomia, o comportamento reprodutivo dessa ave é uma lição de dedicação e risco. A fêmea se trancafia dentro de uma cavidade de árvore, selando a entrada com lama e fezes, restando apenas uma pequena fresta. Durante meses, ela depende inteiramente do macho para se alimentar. Se algo acontecer ao macho durante esse período, a fêmea e o filhote perecerão na escuridão. É um sistema de confiança biológica absoluta. No entanto, enquanto essa ave luta para manter sua linhagem nas alturas no solo da floresta, uma pequena criatura com o corpo coberto de escamas e uma língua mais comprida que o próprio tronco começa sua jornada silenciosa. O que poderia ser tão valioso em um animal que parece uma pinha com pernas? O pangolim malaio. No chão úmido da floresta malaia, entre folhas em decomposição, surge uma criatura que parece ter saído diretamente da era dos dinossauros. O pangolim malaio, Manis javanica, é um dos seres mais singulares da evolução. Ele é o único mamífero do mundo totalmente coberto por escamas grandes e sobrepostas. Para quem o vê pela primeira vez, ele se assemelha a uma pinha gigante que ganhou vida, mas não se deixa enganar pela sua aparência lenta e pacífica. O pangolim é uma obra-prima da engenharia biológica defensiva. Suas escamas são feitas de queratina, a mesma substância das nossas unhas e do bico do calau que vimos anteriormente. Quando ameaçado, ele se enrola em uma esfera tão apertada e resistente que nem mesmo as mandíbulas de um tigre conseguem penetrar. Entretanto, é aqui que fazemos uma pausa para uma reflexão necessária sobre o equilíbrio da natureza e o papel de nós, humanos. O pangolim não é apenas uma curiosidade visual. Ele é um controlador vital de populações de insetos. Um único pangolim adulto pode consumir até 70 milhões de formigas e cupins por ano, utilizando uma língua que nasce não na boca, mas na cavidade pélvica, e que, quando estendida, é mais longa que seu próprio corpo. Imagine a importância desse animal para evitar que as florestas sejam devoradas por cupins. É fascinante como a natureza cria soluções para problemas que nem imaginamos, não é mesmo? Antes de continuarmos para a parte mais misteriosa da vida desse animal, eu quero te fazer um pedido. Se você valoriza esse tipo de conteúdo que vai além do óbvio e traz ciência de verdade, inscreva-se no canal agora. E para quem já é de casa, deixa aqui nos comentários. Qual desses animais você achou mais estranho até agora? O pangolim ou o calau? Sua participação ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é educativo e relevante. Retomando nossa análise, a mesma armadura que protege o pangolim dos predadores naturais tornou-se sua maior maldição. O pangolim é, hoje, o mamífero mais traficado do planeta. Há uma crença popular, sem qualquer comprovação científica, de que suas escamas possuem propriedades medicinais. Na realidade, comer escamas de pangolim tem o mesmo efeito medicinal que roer as próprias unhas. O valor educativo aqui é entender que a extinção de um animal como este causaria um colapso em cadeia no solo da floresta. Sem pangolins, as formigas e cupins poderiam desequilibrar todo o crescimento das árvores milenares da Malásia. Enquanto este blindado solitário busca cupins na escuridão, algo muito menor, quase invisível, está observando do alto de uma orquídea. É uma criatura que eleva a arte do disfarce a um nível quase sobrenatural, transformando a beleza de uma flor em uma sentença de morte. Como um inseto pode se tornar indistinguível de uma pétala, a louva a Deus orquídea. Se você caminhasse pelas bordas das florestas da Malásia,
Seus olhos seriam atraídos por uma visão delicada. Uma orquídea branca com tons rosados, balançando suavemente a brisa. No entanto, o que você estaria vendo não é uma flor, mas um dos predadores mais letais e astutos do reino dos insetos. A louva-a-Deus orquídea, Hymenopus coronatus, é o ápice da camuflagem agressiva. Diferente de outros animais que se escondem para não serem vistos, ela se exibe para ser vista. Mas não como ela realmente é. Seus 4 pares de patas traseiras evoluíram para se assemelharem perfeitamente a pétalas de flores, completas com veios e texturas que enganam até o olhar humano mais atento. Aqui entramos em um campo fascinante da ciência chamado mimetismo biológico. O que torna a louva-a-Deus orquídea especial é que ela não apenas imita uma orquídea específica, ela personifica o conceito de uma flor ideal. Pesquisas científicas indicam que polinizadores como abelhas e borboletas são mais atraídos pela louva-a-Deus do que pelas flores reais ao seu redor. Isso acontece porque o inseto reflete a luz ultravioleta de uma forma que sinaliza aos polinizadores a presença de néctar abundante. É uma armadilha psicológica. O predador explora o instinto de sobrevivência e alimentação da presa para atraí-la diretamente para suas garras frontais, que ficam escondidas sob o corpo de flor, e disparam em milissegundos. Ao analisarmos este comportamento, percebemos que a evolução na Malásia não premiou apenas a força bruta, mas a inteligência estratégica. A louva-a-Deus gasta pouquíssima energia caçando, ela simplesmente espera. No entanto, essa especialização exige um custo. Para manter esse disfarce, ela precisa viver em ambientes onde flores semelhantes existam, o que a torna extremamente dependente da preservação da flora local. Se as florestas sofrem, o palco desse teatro mortal desaparece. A conservação não é apenas sobre salvar grandes animais, mas sobre manter os cenários onde esses dramas microscópicos acontecem. É interessante notar que apenas as fêmeas atingem esse nível espetacular de mimetismo e tamanho, sendo significativamente maiores que os machos. Essa diferença entre os sexos, chamada dimorfismo sexual, ocorre porque a fêmea precisa de energia extra para produzir ovos, e para isso, precisa ser a caçadora definitiva. Mas, enquanto esse inseto brinca de ser flor no extrato médio da floresta, algo de grandes proporções e cores contrastantes se move desajeitadamente pelo solo, mas desaparece de vista assim que entra nas sombras. Como um animal de quase 300 quilos, metade preto e metade branco, pode ser um mestre da invisibilidade, o tapir malaio. À primeira vista, o tapir malaio, Tapirus indicus, parece uma criatura composta por partes de outros animais. O corpo de um porco, as patas de um rinoceronte e uma pequena tromba que lembra a de um elefante. Mas o que mais choca qualquer observador é o seu padrão de cores. Metade do seu corpo é de um preto profundo, enquanto a parte central é de um branco puro. No zoológico, ele parece o animal mais visível do mundo. No entanto, leve este gigante para o interior da floresta tropical da Malásia, sob o luar ou a luz filtrada do amanhecer, e algo mágico acontece. Ele simplesmente desaparece. Isso nos leva a um dos conceitos mais inteligentes da biologia evolutiva, a coloração disruptiva. Diferente da camuflagem tradicional, onde o animal tenta imitar as cores do fundo, como a louva-a-Deus que vimos antes, a coloração disruptiva funciona quebrando o contorno do corpo do animal. Na penumbra da floresta, o olho de um predador, como o tigre, não consegue identificar a forma de um tapir. Ele vê apenas 2 manchas isoladas e sem sentido. Uma mancha escura que parece uma pedra e uma mancha clara, que parece um feixe de luz batendo no chão. O cérebro do predador falha em montar o quebra-cabeça. E o tapir, mesmo sendo um animal de quase 300 quilos, passa despercebido. Além do seu disfarce óptico, o tapir é o que os ecologistas chamam de espécie engenheira. Ele se alimenta de centenas de tipos de plantas e, ao caminhar por grandes distâncias, espalha sementes através de suas fezes, regenerando a floresta de forma contínua. Sem o tapir, muitas das árvores gigantescas da Malásia não teriam como se reproduzir eficientemente. Ele é o jardineiro silencioso que mantém o bioma vivo. É triste notar, entretanto, que ele é um dos mamíferos mais ameaçados da Ásia devido à perda de território. Quando a floresta é fragmentada, o tapir não consegue mais cumprir seu papel de semeador, e a floresta começa a encolher de dentro para fora. Curiosamente, o tapir é um excelente nadador e usa a água como refúgio.
Ele pode permanecer submerso por vários minutos, usando sua tromba como um snorkel natural. Essa flexibilidade, ser invisível na terra e um mergulhador ágil na água, permitiu que ele sobrevivesse quase inalterado por milhões de anos. Ele é um lembrete vivo de que as soluções mais estranhas da natureza costumam ser as mais eficazes. Mas o que acontece quando o mestre da camuflagem disruptiva encontra uma planta que não quer ser comida, mas que prefere comer? No chão da floresta, surge um cheiro insuportável de carne podre que sinaliza a presença de um gigante imóvel. A raflesia. Se você estivesse caminhando pelas selvas da Malásia e de repente sentisse o odor de um animal em decomposição, seu instinto seria se afastar. Mas, se seguisse esse rastro, encontraria uma das visões mais bizarras da vida terrestre. A Rafflesia arnoldi, conhecida como a flor cadáver, ela detém o título de maior flor individual do planeta, podendo atingir 1 metro de diâmetro e pesar mais de 10 quilos. Mas aqui está o que a torna um mistério biológico que desafia todas as regras. A Rafflesia não tem raízes, não tem caule e não tem folhas. Na verdade, ela nem sequer faz fotossíntese. Para a ciência, a Rafflesia é o que chamamos de holoparasita. Ela vive de forma invisível durante anos, crescendo como uma rede de fios microscópicos dentro dos tecidos de uma videira específica chamada tetrastigma. Ela é, essencialmente, um parasita que sequestra os nutrientes da planta hospedeira. O que vemos na superfície, aquela flor carnuda, de cor vermelha vibrante e cheia de manchas brancas, é apenas o seu órgão reprodutor, que surge como um repolho gigante e explode em uma floração que dura apenas 5 a 7 dias. Mas por que o cheiro terrível de carne podre? Aqui entra a inteligência da engenharia química natural. Enquanto a maioria das flores evoluiu para atrair abelhas e borboletas com perfumes doces, a Rafflesia ocupa um nicho diferente. Ela precisa atrair moscas carniceiras. O odor de dimetil trisulfeto que ela exala engana os insetos, fazendo-os acreditar que encontraram uma carcaça para depositar seus ovos. Ao pousarem na flor, as moscas ficam cobertas de pólen e o transportam para a próxima flor. É uma tática de manipulação biológica de alta precisão. A planta oferece uma promessa falsa de alimento para garantir sua descendência. A análise deste comportamento nos mostra quão especializada a vida na Malásia se tornou. A Rafflesia depende inteiramente da saúde de sua árvore hospedeira e da presença de insetos específicos. Se o ecossistema é perturbado, esse elo se quebra. Além disso, a semente da Rafflesia é tão minúscula que precisa de um vetor, geralmente um animal que pise na flor e a transporte até outra videira ferida. É um ciclo de vida que parece depender de milagres constantes. Enquanto essa flor gigante manipula o olfato dos seres ao redor, algo muito pequeno e ágil está ignorando o cheiro de morte para realizar manobras acrobáticas entre as árvores. Como um réptil pode voar sem ter asas? O dragão voador. Nas florestas tropicais da Malásia, a distância entre uma árvore e outra pode ser um abismo mortal para um pequeno réptil. Se um lagarto precisar descer ao solo para mudar de árvore, ele se torna um alvo fácil para cobras, aves de rapina e até para o pangolim que conhecemos antes. Para resolver esse problema logístico, o gênero Draco, popularmente conhecido como dragão voador, desenvolveu uma das adaptações mais cinematográficas da natureza. Olhando para ele parado no tronco, parece apenas um lagarto comum e marrom, mas com um salto de fé, ele revela o seu segredo. Um par de asas vibrantes que surgem do nada. A ciência por trás desse voo é o que realmente nos interessa. Diferente dos pássaros ou morcegos, que possuem membros modificados para o voo, o dragão voador utiliza suas costelas. Ele evoluiu para ter costelas alongadas que podem ser expandidas para os lados através de músculos potentes. Sobre essas costelas, existe uma membrana de pele chamada patágio. Quando o lagarto salta, ele abre esse leque biológico, transformando seu corpo em um aerofólio eficiente. Ele não bate asas, ele plana. Mas não é um planar aleatório. Esses lagartos conseguem manobrar no ar, ajustando o ângulo das costelas para pousar com precisão cirúrgica em um tronco a mais de 10 metros de distância. Não é incrível imaginar um lagarto cruzando o céu como se tivesse saído de um filme de fantasia? A natureza realmente não tem limites para a inovação. E por falar em inovação, você já conferiu se o seu botão de inscrição está ativado? Aqui no Reino Oculto,
Nosso objetivo é trazer essa análise profunda que você não vê em outros lugares. Aproveita e me conta aqui nos comentários. Você já conhecia esse dragão da vida real? Ou achava que répteis voadores só existiam nos tempos dos dinossauros? Retomando nossa análise educativa, o voo do Draco é um exemplo de custo-benefício energético. Manter músculos para o voo batido, como os de um pássaro, exige uma quantidade imensa de calorias. O dragão voador escolheu o caminho da eficiência. Ele usa a gravidade a seu favor. No entanto, essa habilidade o coloca em um novo nível de perigo. Suas asas costumam ser intensamente coloridas, de tons de amarelo a azul metálico, servindo também como um sinal visual de dominância e cortejo. O desafio é que essa beleza o torna visível para predadores aéreos. É o eterno equilíbrio da vida na selva. A adaptação que te salva de um inimigo no chão pode te entregar para um inimigo no céu. Mas enquanto esse acrobata desliza silenciosamente pelo ar, existe um habitante nas copas das árvores que não precisa se esconder através de cores mortas. Seus filhotes brilham como brasas de fogo em um mar de verde, desafiando todo o conceito de camuflagem que vimos até agora. Por que um animal entregaria a posição de seus filhos de forma tão óbvia para os predadores? O langur prateado. Ao longo desta expedição, vimos que a regra de ouro na Malásia é o disfarce. O tapir se divide em sombras, a louva-a-Deus finge ser flor, e o pangolim se torna uma pedra de queratina. No entanto, o langur prateado, Trachypithecus cristatus, parece ter decidido ignorar todas essas regras, enquanto os adultos ostentam uma pelagem de um cinza metálico discreto e elegante, com rostos escuros que os ajudam a sumir no dossel. Seus filhotes nascem com uma cor laranja vibrante, quase fluorescente. É uma das visões mais contrastantes de toda a natureza asiática. Uma mãe cinza escuro carregando um bebê de fogo. Biologicamente, isso parece um erro fatal. Como um animal pode evoluir para tornar seus membros mais vulneráveis tão visíveis para predadores como a pantera nebulosa? A resposta reside em uma estratégia de sobrevivência social chamada aloparentalidade, ou cuidado compartilhado. A cor laranja não é um erro, é um sinal visual de status especial. Na densa e escura floresta, o brilho do bebê serve como um farol para todo o grupo. Se um predador se aproxima, qualquer adulto do bando localiza o filhote instantaneamente e pode intervir. O laranja grita para o grupo: "Eu sou o futuro, protejam-me a qualquer custo." Essa sinalização visual é tão poderosa que as fêmeas do grupo competem para segurar e cuidar dos bebês laranja, mesmo que não sejam as mães biológicas. Isso permite que a mãe real descanse e se alimente melhor, garantindo que ela produza leite de alta qualidade. Curiosamente, quando o filhote completa cerca de 3 a 5 meses e começa a ganhar agilidade e independência, sua cor muda para o cinza dos adultos. O farol se apaga porque ele não precisa mais da vigilância constante do grupo. Agora, ele precisa da camuflagem para sobreviver por conta própria. É uma transição biológica perfeita entre a dependência total e a autonomia. Analisar o langur prateado nos ensina que a sobrevivência não é apenas uma questão de esconder-se ou lutar, mas de cooperação. Na Malásia, a inteligência coletiva pode ser tão eficiente quanto as presas de um tigre. O que vemos aqui é a prova de que a evolução moldou não apenas os corpos desses animais, mas também suas sociedades. Mas agora que conhecemos os segredos que vão desde o chão da floresta até o topo das árvores, o que toda essa jornada nos revela sobre o equilíbrio do nosso próprio mundo? Nossa viagem pelas florestas da Malásia chega ao fim, mas as lições que essas criaturas nos deixam são eternas. Aprendemos que a natureza não desperdiça nada. Cada dente de sabre da pantera, cada pétala falsa da louva-a-Deus e cada cor berrante do filhote de langur tem um propósito educativo e biológico rigoroso. O reino oculto nos mostra que, embora essas espécies vivam em um mundo que parece distante, a sobrevivência delas depende das mesmas leis de equilíbrio que regem as nossas vidas: adaptação, cooperação e respeito ao ambiente. Se você chegou até aqui, é porque você é um explorador que busca entender os detalhes profundos do nosso planeta. Por favor, inscreva-se no canal se ainda não o fez, deixe seu like e não esqueça de deixar seu comentário final. Qual desses 8 mistérios da Malásia mudou a sua forma de enxergar a natureza hoje? Eu leio todos os comentários e adoro aprender com as perspectivas de vocês. Muito obrigado por acompanhar mais uma jornada.
Nos vemos na próxima Sombra do Reino Oculto.